A graça e a paz. Estamos aqui em um Café Mais Palavra e queria falar sobre o que nós fazemos quando as nossas orações elas não são respondidas. Deus, Ele ouve todas as nossas orações e creia, Ele responde a todas. Algumas parece que Ele responde mais rápido e outras parece que Ele se tarda um pouco a responder. Muitas das nossas orações, elas vêm de encontro com a nossa necessidade, com aquilo que nós apresentamos a Deus, mas muitas delas podem vir de uma maneira que nós não desejávamos, mas em todas elas, Deus, Ele é soberano. Pode ser que no momento nós não venhamos a entender, porque Deus está permitindo determinada situação, ou pode ser que nós nunca venhamos a entender o porquê dessa situação. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, sabe exatamente tudo aquilo que coopera para o nosso bem. Então, o que nós devemos fazer quando a nossa oração não é respondida? Aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, a partir do verso 16, assim diz o texto: E buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: Eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria? Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: É morta a criança? E eles disseram: É morta. Verso 20. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. O filho de Davi havia sido acometido de uma grave enfermidade. E Davi então, ele se colocou em oração, ele se colocou prostrado em terra, buscando a Deus uma resposta de cura para o seu filho. Mas a resposta não foi aquilo que Davi esperava. No 7º dia, a criança morreu. Os anciãos ficaram tementes de falar com Davi o que estava acontecendo, mas Davi percebeu e ele perguntou: A criança é morta? E eles falaram: A criança é morta. A oração de Davi não foi respondida à maneira que ele queria. Mas qual foi a atitude que Davi tomou? E ele nos deixa esse exemplo, quando a nossa oração parece não ter sido ouvida, quando nós não ficamos satisfeitos com a resposta que nós recebemos daquilo que nós apresentamos para Deus. No verso 20 diz que Davi, ele se levantou da terra. Quando a nossa oração não é ouvida, nós temos duas atitudes. Ou vamos permanecer prostrados, indignados, frustrados porque a situação não passou como nós desejávamos, ou nós vamos tomar uma posição diante daquilo. Davi, ele entendeu: a criança já é morta, eu vou levantar da terra, eu vou sair deste lugar. E diz que ele se lavou. Jesus diz que nós somos lavados pela palavra que ele tem nos falado. Quando a nossa oração não é respondida, nós ainda temos que buscar refúgio nas Escrituras. Davi, ele se lavou e fala que ele se ungiu. Nós temos que nos ungir, nos separar e continuar a fazer a missão que Deus nos encarregou para fazer. Diz que ele também entrou na casa do Senhor e depois entrou na sua casa e comeu. Davi, ainda não tendo a resposta que talvez esperava, ele não foi direto para sua casa, fala que ele foi para a casa do Senhor e o adorou. Ele ainda naquela condição de tristeza, ele priorizou a Deus e depois foi para sua casa. Quando a nossa oração não é respondida, Deus, ele tem um propósito naquilo. O que nós devemos fazer é levantar. A vida segue, temos que nos sair dessa condição, temos que nos lavar, temos que nos colocar vestes novas e entrar na presença de Deus. O propósito de Deus jamais pode ser frustrado e nós temos que seguir adiante. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.